Yom Kippur. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Hoje é um dia de reflexologia profícua. Um dia, não é uma festa, não é uma Hag, uma Moed, e sim um dia de nos entristecermos em fazermos uma reflexologia, uma reflexão profícua das nossas Hayam, das nossas vidas. Yom Kippur, né? Pode ser a cura da nação. Eu estou falando, não é do Brasil, estou falando na nação Israel. Esta precisa ser curada com uma Brit Hadashah, com o concerto da aliança, meus amados Arião. Observamos aqui neste shiur, nesta celebração, nesta adoração, e por que não dizer nesta parashá, nesse estudo desta porção também da Torá, que se encontra em Sefer Vaikra, livro de Levítico 16, 1 a 18:30, a Haftarot, né? A porção dos profetas, os estudos dos profetas, o Haftará, o Haftarot, o Sefer Amós, o livro de Amós 9, de 7 a 15, na Brit Hadashah, aliança consertada. Tudo aquilo que é consertado é porque está carente de conserto, meus amados Ariam. Esta que é a grande verdade. Todos nós também precisamos de conserto. Esta é uma Emet Gadol, Gadol Emet, uma grande verdade. Sefer Ivrian 7, 23 a 11:40. Vamos destacar o capítulo 10, né? De 1 a 25. Inclusive, o Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, 10, 25. Onde fala, vou fazer um suspense, não vou antecipar. Está escrito que nós não devemos abandonar a congregação, apesar dessa questão do problema do sistema religioso, não é? Que nós temos que nos libertar destas algemas. Todavia, nós não devemos deixar de congregar. Não é como é o costume de alguns, como é o costume de muitos, não é? Lamentavelmente, né? I'm sorry, eu sinto muito, não é? Está muito relacionado essa celebração hoje, né, do Yom Kippur, né, que é um dia de reflexologia profícua, de tristeza, não é uma festa, né? A Parashá 29, Aharei Mot, né? Aharei, depois, Mot, morte, depois da morte. Como será depois da morte, não é? Meus amados Ariam, para a morte tem solução? Tem solução. E Yahushua HaMashiach é a solução. Podemos nos prevenir com Yahushua HaMashiach e na morte seremos contemplados, não é? O Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, Yom Kipporá ou Yom Kappará, depende da região, não é? Depende da região israelense, né? Como por exemplo, no Brasil, né? No interior de São Paulo se pronuncia carne, né? E em outros locais carne, né? Então, Kipporá ou Kappará, não é? Yom Kipporá, Yom Kappará, Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. Só o Cordeiro Kadosh, Yahushua HaMashiach e Yahushua, o Messias Yahushua, pode nos dar o perdão dos pecados. Emmanuel, Elohim conosco, e Yahweh Elohim conosco. O próprio Rei esteve entre nós. Só se não cremos desta maneira, comprometemos sim a nossa Yeshua, a nossa salvação, a nossa Yudshim Vaviai. Este verbo maravilhoso, não é? Enfim, vamos dar alguns destaques
ao Sefer Vaikra, livro de Levítico 16, 1 e 2. E Yahweh falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Aharon, quando eles se aproximaram diante de Yahweh e morreram com fogo estranho, não é? A Beit Israel, a casa de Israel. Já vou falar mais. E Yahweh disse a Moshe: fala com Aharon, teu Arri, para que ele não venha todo o tempo e entre no Makom Kadosh, no lugar sagrado, dentro do véu, perante o assento da Rahamim, da misericórdia, o assento da misericórdia, o qual está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem, no assento da Rahamim. Né? Elohim se senta no trono da misericórdia, pois ele é misericordioso. Grande, Gadol, Rahamim, grande é a sua misericórdia, meus amados Ahiam. Recapitulando, não é? Os 2 filhos de Aharon, né, morreram, né, o fogo estranho porque eles estavam embriagados e foram fazer o Avodah Elohim, o serviço de Elohim, o serviço ministerial, a adoração para Elohim. E não é permitido, meus amados Ahiam, meus amados irmãos. Sefer Vaikra, livro de Levítico 16, 11. E Aharon trará o touro da oferta pelo pecado, que é por si mesmo, e fará queporá por ele próprio e por sua beita, e matará o touro da oferta pelo pecado, que é por si mesmo. Verso 15. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o seu sangue, para dentro do véu, e fará com aquele dam, termina com mem, com M, portanto, conforme ele faz com o dam do touro, e o aspergirá no assento da Haramim, da misericórdia, diante do assento da Rahamim. Esta é a queporá, ou a capará pelo povo, não é? Verso Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 16, verso 29. E isto será um estatuto Leolam Vaede para vós, no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis o vosso ser e não fareis obra de forma alguma, se for um de vossa própria nação, ou um goi, ou um estrangeiro que esteja entre vós. Não é? É o estatuto eterno. Então, como querem acabar com o dia do perdão, com o Yom Kippur, meus amados irmãos? É um absurdo. Aqui vemos a Torote, né? Referente à matança de animais, proibido comer sangue, né? Uniões abomináveis, homossexualismo, né? Bestitude, relação sexual com animais, claro que é proibido, né? Vamos dar um salto para o Sefer Amós, no livro de Amós, capítulo 9, de 7 a 15. Os juízos de Elohim são inevitáveis, não é? Vamos destacar os versos de 11 a 15 do capítulo 9 do livro de Amós, do Sefer Amós. De 11 a 15. A restauração de Israel. Naquele dia eu levantarei a Açúcar de Dauide, que havia caído, e falarei
em suas brechas, e eu levantarei as suas ruínas, eu o edificarei, como fora nos dias antigos, nos Yamian antigos, né? Para que eles possam possuir o restante de Adam e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, não é? Os Yahudim, os judeus, né? Nós, portanto, diz Yahweh que faz isto. Eis que dias virão, e Yamian virão, diz Yahweh, que o lavrador alçará ao ceifeiro o pisador de uvas, e o que semeia azeira a semente, e os montes difamarão vinho agradável, e todos os outeiros se derreterão. E eu reverterei outra vez o exílio do meu povo Israel, e eles edificarão as cidades devastadas ou arruinadas, e habitarão nelas, e eles plantarão vinhas e beberão vinho delas. Eles também farão jardins e comerão do bicurim, do fruto delas. E eu os plantarei sobre Maeretz, e eles nunca mais serão arrancados da sua Eretz que eu lhe dei, diz Yahweh, teu Elohim. Amém? É muito forte, meus amados Ahim, muito forte. Vamos agora dar um salto para Brit Hadashah, Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, capítulo 10, né? Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Mashiach é elohímica. Leolam Vaed não precisa mais de sacrifícios de animais, meus amados. Esta aqui é a grande verdade. Se não leiamos, não é? Sefer Ivrim, livro de Hebreus, capítulo 10, do verso ou versículo 1 ao verso ou versículo 25, não é? Vamos começar pelo 25. O acesso direto dos crentes Yahudim Nazarenos ou hebreus nazarenos a Elohim. Leiamos: não abandonando a congregação, a Beit, a Querrilá, né, de nossa própria afluência, como é o costume de alguns, mas antes exortando uns aos outros, e tanto mais quando vós vedes que o Yom, que o dia está se aproximando, não é? Não devemos deixar de congregar, meus amados amigos. Vamos agora para o verso 1 do capítulo 10 do Sefer Ivrim, do livro de Hebreus. Porque a Torá, contendo a sombra das boas coisas, que hão de vir, e não uma mera imagem das coisas, nunca pode tornar perfeita aquela que se aproxima com os sacrifícios que ofereciam ano após ano continuamente. Portanto, tendo ele, com E maiúsculo, entrado no Olam Hazé, no nosso mundo, ele disse: sacrifício e oferta tu não desejaste, mas tu preparastes um corpo para mim. Né? Verso 5, verso 8. Primeiramente fora criado, quando ele disse: sacrifício e oferta queimadas e oferta pelo pecado, tu não desejaste, não quiseste, nem tiveste prazer nelas. As tais são oferecidas de acordo com a Torá, de acordo com a Torá. Então ele disse, verso 9, que eu venho aqui, faça a tua vontade, ó Yahweh. Aquele que tira o primeiro é o que pode estabelecer o segundo. Não é? Ele quis dizer que ele, sendo Elohim, não é? Pode estabelecer, e como pôde abrir de Hadashah, meus amados Ahim, como ele estabeleceu a Torá e o Taná, estabeleceu também a Brit Hadashah, que assim como o Taná, né, são extensões da Torá, né? Verso 12. Mas este homem, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados, Leolam Vaed, assentou-se à mão direita de Yahweh, aguardando desde então até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Observamos aqui a Lohut Gadol HaMashiach, a grande divindade do Messias. Né? Esta é a Brit que eu farei com eles, depois daqueles Yamiam, diz o soberano,
Yarro. Eu porei as minhas Torot, as minhas leis, em seus levavotes, em seus corações, e nas suas mentes eu as escreverei. Não é? Verso 18. Ora, onde há perdão destes, não há mais oferta pelo pecado. Ora, hoje é o dia do perdão. Yom Kippur, o dia da expiação. O Cordeiro Kadosh, eram oferecidos 2 cordeiros no passado. Azazel e o outro cordeiro, que representa Yahushua HaMashiach. Azazel não representa, mas Yahushua HaMashiach é este Cordeiro Kadosh, este Cordeiro Sagrado, é o Hashem Gadol, é o Hashem Kadosh, o grande nome, o nome grande, o nome sagrado, o sagrado nome pelo qual somos salvos, pelo qual podemos obter a Yeshua, a salvação. Perdoemos uns aos outros, meus amados meus amados irmãos, neste dia. Assim seja, amém? Aleluia. O Kavod, o Rodu, o Tiferet, meus amados Ahim, exaltado, magnificado, louvado e engrandecido seja Hashem. Todos nós temos problemas, é verdade, não é? Emet, mas nós temos que saber superá-los, não é? Tem a senhora minha esposa, né? A Arushi Hadassah Shalom Ben Emet, né? A Arushi Hadassah Paz, né? Nós somos um casal que nós temos problemas, né? Às vezes até em Yamim errados, em dias errados, não é? Mas nós temos que superar. Não existe aquele mito do relacionamento perfeito, não é? Não existe, mas nós nos damos bem, tá certo? Nós nos damos bem. Agora, vez por outra, às vezes em momentos que não é para termos problemas, nós temos, mas nós nos damos bem. Testifico, até o momento, exaltado seja Elohim, né? Nós nos damos bem e